Hoje nos aprofundaremos no capítulo 4 do Evangelho segundo Mateus, uma passagem rica em ensinamentos sobre a tentação, a vocação dos primeiros discípulos e o início do ministério público de Jesus Cristo. Aqui, somos convidados a contemplar o confronto entre o divino e o maligno, mas também o chamado à transformação de vidas. Jesus, ao emergir do deserto após 40 dias e noites de jejum e oração, não apenas resiste às tentações do diabo, mas nos mostra que a vida do discípulo é uma jornada que exige firmeza, fé e prontidão para seguir a missão do reino dos céus. Esta narrativa serve como uma poderosa reflexão para nós sobre como encarar desafios espirituais, identificar o chamado de Deus em nossas vidas e responder ao convite de caminhar junto com Cristo nas obras do Evangelho. Prepare seu coração para mergulhar nesta mensagem profunda de esperança e renovação. Inscreva-se no canal Entre Milagres e Parábolas, curta o vídeo e compartilhe para que esta mensagem chegue a mais corações. O capítulo inicia com a descrição de Jesus sendo conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Este momento tem um significado profundo, pois revela a humanidade de Cristo experimentando provações similares às que enfrentamos, porém sem pecado. O jejum de 40 dias simboliza um tempo de preparação e purificação espiritual, um rito que antecede o ministério de Jesus. A primeira tentação ocorre quando Satanás desafia Jesus a transformar pedras em pão, apelando para a necessidade física após um período intenso de jejum. Jesus responde com firmeza citando as Escrituras: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Esta resposta nos ensina que a verdadeira vida e sustento vem da dependência de Deus, do alimento espiritual que Ele nos oferece diariamente. A segunda tentação ocorre no ponto mais alto do templo em Jerusalém, onde o diabo desafia Jesus a se lançar e ser protegido pelos anjos, buscando uma prova espetacular de poder e proteção divina. Entretanto, Jesus rejeita este desafio, afirmando que não se deve tentar a Deus. Aqui há uma mensagem para nós sobre viver a fé, sem forçar Deus a intervir segundo nossos caprichos, mas confiando em sua soberania e tempo perfeito. A terceira e última tentação apresenta uma oferta de todos os reinos do mundo em troca da adoração do maligno. Jesus, inabalável, responde que só ao Senhor seu Deus deve prestar culto e prestar obediência. Este momento reafirma a centralidade do monoteísmo e a fidelidade absoluta a Deus, mesmo diante das maiores tentações de poder e prestígio mundano. Assim, as três tentativas reforçam as áreas em que o ser humano é frequentemente atacado: necessidade física, segurança espiritual e poder mundano. Jesus, sendo o Filho de Deus, mostra-nos um caminho de resistência inspirado na palavra divina, dando-nos exemplo para nossas próprias batalhas espirituais. Após as tentações no deserto, vemos a retomada do ministério de Jesus na região da Galileia, cumprindo assim a profecia de Isaías que declarou: "Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam a região da sombra da morte resplandeceu a luz." Esta profecia aponta para Jesus como a luz do mundo que vem, para iluminar a escuridão espiritual, e trazer salvação a todos, inclusive aos marginalizados e gentios. A partir daí, Jesus proclama seu chamado ao arrependimento, com a mensagem clara: "Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus." Este é um convite perene para que o homem volte-se para Deus, abandone os caminhos de pecado, e prepare-se para a manifestação plena do reino. A resposta imediata dos primeiros discípulos, Simão Pedro e André, é notável. Eles deixam suas redes e seguem Jesus, demonstrando uma decisão radical de abandonar sua antiga vida de pesca para tornarem-se pescadores de homens.
Este chamado não é apenas para eles, mas para todos nós que ouvimos a voz do Mestre. A narrativa continua com o encontro de Tiago e João, irmãos que também respondem prontamente ao chamado de Jesus. Cada detalhe destaca que o seguimento a Cristo implica renúncia, coragem e prontidão para entrar em uma nova missão que transcende interesses pessoais. Temos aqui uma parábola viva. Assim como os pescadores lançam as redes e recolhem peixes, os discípulos são chamados para capturar almas, conduzi-las ao arrependimento e à vida plena em Deus. Esta passagem é um firme lembrete do protagonismo que cada cristão deve assumir na propagação do Evangelho e na edificação do reino. O chamado é universal e atual, permeado de desafios, mas repleto da graça que sustenta cada passo dado em fé. Adentrando na sequência do capítulo, Jesus começa a ensinar e a curar em toda a região da Galileia, atraindo multidões que reconhecem nele um mestre com autoridade divina. A fama de Jesus se espalha rapidamente, pois além das suas palavras cheias de sabedoria, ele realiza milagres que testificam o poder de Deus manifestado em seu ministério. Curar toda doença e enfermidade é uma demonstração clara do reino de Deus agindo entre os homens, sinalizando que a presença do Messias traz restauração, não só espiritual mas também física e social. Essa dualidade do milagre visível e do ensino transformador estabelece o padrão dos trabalhos do Salvador, evidenciando a plena missão integradora do Evangelho. As curas realizadas por Jesus reafirmam que o reino dos céus não é uma utopia distante, mas uma realidade presente que se manifesta nos atos de amor, misericórdia e poder divino. Narrativas como essas convidam os ouvintes e leitores a crerem não apenas na capacidade humana mas na intervenção divina que toca pessoas, famílias e comunidades inteiras. Em meio a perseguições e incompreensões que virão, Jesus já afirma que seu ministério é o caminho para a salvação e a restauração total da humanidade. Além disso, o capítulo 4 de Mateus nos introduz ao modelo de discipulado que Jesus imprime. Um discipulado ativo, que inclui o testemunho público, a renúncia aos confortos mundanos e o empenho em participar da construção do reino. A mensagem composta entre tentação, chamada e ministério público traz, assim, um convite profundo e urgente: discernir a voz de Jesus, responder com fé, e perseverar até o fim, mesmo diante das difíceis batalhas espirituais da vida. Ao concluirmos nossa reflexão sobre Mateus 4, somos convidados a meditar sobre a força do exemplo de Jesus diante das tentações, seu chamado irresistível aos discípulos, e o início de uma missão repleta de milagres e ensinamentos. Este capítulo nos mostra que a vida cristã é uma constante luta contra as tentações que nos afastam da vontade de Deus, mas também um chamado vibrante para vivermos em constante arrependimento, fé e serviço ao próximo. Jesus nos ensina que o caminho do discípulo é marcado pela renúncia e pela entrega total, mas que essa entrega nos conduz a uma existência abundante, iluminada pela presença e poder do reino de Deus. Que possamos ter olhos para reconhecer o chamado do Senhor em nossas vidas, e coragem para responder com ânimo, sabendo que o mesmo Espírito que fortaleceu Jesus no deserto habita em nós. Através da oração, da palavra e da comunhão, somos sustentados para vencer as fraquezas, e sermos instrumentos vivos do Evangelho. Que esta mensagem inspire não apenas conhecimento mas transformação. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Que a paz de Cristo esteja com você.